Os 3 melhores livros para vencer a autossabotagem. Claro que na minha opinião. A autossabotagem é um dos principais obstáculos para a gente alcançar o que deseja. Às vezes nós criamos barreiras internas que nos afastam dos nossos objetivos e limitam o nosso potencial. Mas a boa notícia é que alguns dos livros mais poderosos sobre desenvolvimento pessoal podem ajudar a gente a superar esse problema. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 3 melhores livros que eu já li para vencer a autossabotagem, com ensinamentos e ferramentas que podem transformar a sua vida, assim como transformaram a minha. O primeiro livro é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Por que você deve ler esse livro? Esse livro é um clássico para quem quer romper com padrões de pensamento limitantes. Ele explora o conceito de termômetro financeiro e mostra como as reflexões sobre o dinheiro e o sucesso, elas estão profundamente enraizadas no nosso subconsciente, moldando o que nós alcançamos em diversas áreas da nossa vida, não só na financeira. Ele explica que isso forma um plano financeiro interno. E caso esse plano seja limitante, nós acabamos autossabotando as nossas finanças, mesmo quando nós temos boas oportunidades na nossa frente. Os principais ensinamentos desse livro, ele te ensina a identificar as crenças limitantes, que é o primeiro passo para você vencer a autossabotagem, é entender e confrontar as partes que te bloqueiam. Ele ensina exercícios práticos para você identificar essas opiniões e substituir por afirmações positivas. A segunda coisa que ele ensina é assumir a responsabilidade. Ele fala da importância da gente assumir a responsabilidade pelos resultados, eliminando a nossa tendência de culpar fatores externos e outras pessoas por aquilo que acontece com a gente. Isso permite o crescimento pessoal e a capacidade de agir na direção dos nossos objetivos e da nossa vida. Outra coisa que ele ensina, a reprogramação mental. Ele ensina técnicas para reprogramar o nosso termômetro financeiro, para definir metas específicas que desafiem essas limitações que a gente já tem. Com isso, nós aprendemos a tomar atitudes mais seguras e mais eficazes. E como que a gente aplica os ensinamentos nesse livro? Com a mente aberta. Você tem que estar disposto a explorar as opiniões que você tem sobre o dinheiro, sobre o sucesso e especialmente sobre o seu merecimento, que muitas vezes a gente acha que não merece aquilo que a gente quer. Esqueci de mostrar o livro para vocês, é esse aqui, ó. Segredos da Mente Milionária. Esse eu tenho em papel. A maioria dos livros eu tenho só no Kindle. Agora só compro no Kindle porque já não tenho mais espaço para guardar livro. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é esse, O Poder do Hábito. Eu já li esse livro acho que umas 5 vezes e preciso ler mais. Por que eu devo ler esse livro? A autossabotagem, na maioria das vezes, ela está atrelada a hábitos inconscientes que a gente tem. Esse livro, ele revela como os nossos comportamentos automáticos, eles podem impactar diretamente no nosso sucesso e na nossa felicidade. Através de estudos sobre o poder do hábito, ele explica que os nossos comportamentos diários são mais responsáveis pelos nossos resultados do que a motivação ou o esforço isolado que a gente tenha. Quando a gente compreende como os hábitos são formados, ou seja, o ciclo do hábito, nós podemos transformar a nossa vida e romper esses ciclos de autossabotagem. E os principais ensinamentos desse livro é você identificar a deixa, a rotina e a recompensa. Esse é o ciclo do hábito. Essas 3 partes. A deixa, que é o gatilho que te leva a fazer algo, a rotina, ou seja, o hábito em si, e a recompensa, que é a sensação ou resultado de prazer que você tem quando realiza o hábito. Então, você entender esse ciclo é o primeiro passo para você interromper esses hábitos que te sabotam. Depois, você tem que substituir o hábito. Ao invés de você tentar eliminar um hábito negativo diretamente, você vai substituir por outro mais saudável, mantendo o mesmo gatilho e a mesma recompensa. Esse processo gradual, ele permite que a gente substitua ações que são autossabotadoras por rotinas que são mais positivas, mais produtivas para a nossa vida. E depois você tem que criar hábitos poderosos. Então, através de pequenos passos e consistência, ele ensina a gente a criar hábitos que impulsionam o nosso desenvolvimento pessoal. E como que a gente aplica isso na nossa vida? Você precisa observar os padrões de comportamento que prejudicam as suas metas. E quando você identificar os gatilhos, ou seja, aquilo que faz você repetir o hábito, né? Você trabalha para mudar a resposta que você tem àquele gatilho. Então, quando você desenvolve hábitos construtivos, você reduz a autossabotagem e cria um ambiente interno mais favorável para o seu sucesso. E o terceiro livro, que eu não tenho físico, só em Kindle,
é A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Por que ler esse livro? Esse livro ele é uma leitura essencial para aquelas pessoas que sofrem com perfeccionismo. Um dos fatores de autossabotagem mais comuns. Ele explora como a vergonha e o medo da vulnerabilidade nos levam a buscar uma perfeição que ela é intangível, é impossível da gente conseguir. O que muitas vezes resulta em paralisia e desistência. Então, quando a gente entende a importância de ser vulnerável e da acessibilidade pessoal, você pode parar de se auto-sabotar e começar a agir com mais compaixão. Então, quais são os principais ensinamentos desse livro? É você abraçar a vulnerabilidade. Ele enfatiza que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas ela é sim uma forma de coragem. Porque quando nós aceitamos os nossos pontos fracos, nós conseguimos avançar, sem a necessidade de nos escondermos atrás da perfeição. Segunda coisa é aceitar a imperfeição. O perfeccionismo ele pode nos levar à autossabotagem, porque quando a gente busca um padrão que é inatingível, nós acabamos paralisados de medo de falhar. Aprender a aceitar essa imperfeição nos permite avançar mesmo que o resultado não seja perfeito. E a terceira coisa, desenvolver a autocompaixão. A autossabotagem, ela muitas vezes nasce da nossa autocrítica. Quando a gente cultiva a autocompaixão, nós conseguimos lidar com os nossos erros de uma maneira construtiva, em vez da gente se punir, o que reduz a tendência de evitar esses desafios. Comece a observar quando o perfeccionismo ele surge e desafie essa tendência com atitudes mais realistas. Reflita sobre as áreas onde a necessidade de perfeição se manifesta e substitua isso por opções que permitam o progresso, mesmo que ele não seja perfeito. Pratique o hábito de acolher os seus erros como parte do processo de crescimento e atualizar o foco no avanço e não na perfeição, um passinho de cada dia. Quando a gente aplica as estratégias desses 3 livros, nós estamos construindo uma base sólida para transformar pensamentos e principalmente comportamentos que antes nos limitavam. Eu te convido a participar do nosso grupo do Telegram. Eu coloco muita coisa interessante lá. Muito obrigada pela sua atenção, espero que isso te ajude. Beijo no coração e até o próximo vídeo.